Eita glória! Meu Deus do céu, até eu tô animado aqui, hein? Vocês estão dispensados, podem descer. Musiquinha. Tudo bom, pessoal? Vocês já estão me olhando com uma cara de interrogação. Que será que vem esse pastor falar, meu Deus? Ai, meu Deus do céu, esse negócio de guerra. Agora explodiu bem na hora que a gente já tinha marcado, né? Mas eu quero que você fique tranquilo. Todos estão se ajeitando aí, as crianças já estão subindo. Diga, os adultos ficarão aqui embaixo. Isso é muito importante, porque quando eu gostaria de começar, vamos seguir uma ordem aqui. Eu gostaria de começar agradecendo o nosso pastor Edson, que viabilizou esse mini curso. Boa. Ele viabilizou, alguns de vocês foram lá, pediram para ele e ele atendeu. Isso é muito nobre. Você está numa boa igreja. Amém? Uma igreja que se preocupa em falar também dos fins dos tempos, é uma igreja que ela está envolvida com o espírito da profecia, que é Cristo. Né? Nós vamos atingir aqui todos os objetivos, todos os nossos anseios como cristão. Né? Você precisa ter boas coisas, você precisa comer bem, o melhor dessa terra, você precisa reinar em vida, mas você nunca pode esquecer que você é um peregrino nessa terra. Oh, meu Deus, você imagina? O Brasil manda um embaixador lá para algum país, e aí ele fala, ô embaixador, eu estou precisando de você aqui de volta, vem para cá. E ele fala assim, rapaz, você não sabe de nada. Eu estou tão envolvido com a cultura daqui, as coisas daqui são tão boas, que eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Isso não pode acontecer conosco, amém? Quantos aqui querem me ver subir? Querem me ver subir? Isso é uma piadinha, irmãos, uma piadinha muito antiga. Quando se falava de escatologia, falava assim, quem quer me ver subir? Ou seja, se você vai me ver subir é porque você ficou, entendeu? Então diga não levanta a mão e fique tranquilo aí, amém? Vamos fazer a nossa confissão? Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém. Amém, amém, amém. Muita expectativa para esse tempo, amém? Oh, glória. Veja, eu gostaria de começar já dando um panorama para você das coisas que nós vamos falar aqui, amém? Então, escatologia, ele engloba o estudo das últimas coisas, o estudo do final dos tempos. E eu não sei se você tem percebido que esse mundo enlouqueceu, né? Eu sei que talvez você possa já ter visto muitas coisas antes, aqueles que são mais antigos, mas coisas como nós estamos vivendo agora, inéditas, estão acontecendo. E tudo isso é por um conjunto de fatores. Realmente o mundo ele está chegando na sua derradeira hora. A hora em que Cristo vai voltar e arrebatar a sua igreja. Amém? Quando isso acontecer, qual é o próximo passo? A igreja vai subir juntamente com Cristo. Você não fica feliz? Ou você quer me ver subindo? Não? Então a igreja, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, isso é importante. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esses são os que serão arrebatados. Amém? Nós nos encontraremos com Ele nas nuvens e teremos as bodas do Cordeiro. São 7 anos de bodas do Cordeiro, onde a igreja estará com Ele no céu. Eu não vou dar detalhes agora, porque a gente vai abordar isso mais para frente, né? Só que enquanto esses 7 anos que nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro, aqueles que infelizmente não foram salvos, eles estarão aqui num período chamado de tribulação. O período da tribulação ele é dividido em 2. 3 anos e meio, que é a tribulação, e os outros 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Ou seja,
nesses 3 anos e meio finais, além de todo o juízo que a terra vai estar sofrendo da parte de Deus. Que juízo? Você já deve ter ouvido falar de 7 selos, 7 taças, amém? É disso que eu estou falando e depois a gente vai aprofundar. Então tem tudo isso que vai estar acontecendo aqui, vai ser um sofrimento, olha, terrível mesmo, né? Muito grande. E além de tudo, vai ter o capiroto baforando no cangote do ser humano. O tempo inteiro, não vai ter sossego. E aí, o que acontece? Depois desses 7 anos e meio, quando o exército do anticristo ele se reúne para destruir Israel, você vai perceber também nesse estudo que tudo gira em torno de Israel. Nunca tire os olhos de lá. Sabe? A Bíblia diz que serão abençoados aqueles que abençoam a Israel. E serão amaldiçoados aqueles que amaldiçoam. Então você sempre tem que ter um carinho quando olhar para essa terra, porque os fatos que acontecem lá, eles vão ser determinantes na nossa vida. Mas você também vai aprender aqui que o fato de eles serem um relógio central do mundo, nós como igreja não perdemos em nada para eles. Ao contrário, os privilégios da igreja, eles são maiores do que os dos judeus. E nós vamos provar isso por A mais B aqui na palavra, amém? Beleza. E quando eles tentarem destruir Israel no final desses 7 anos e meio, aí sim haverá a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, ele pisará novamente nessa terra. Essa é aquela passagem que diz que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ele será visto do norte ao sul, do leste ao oeste. Será uma grande glória. Então haverá a batalha do Armagedon no Vale do Megido. Não precisa ficar preocupado com o nome, com nada, é só um panorama. E depois a gente vai falar melhor. Onde que a igreja vai estar nesse momento da batalha? Vai vir juntamente com Cristo. Então, quando essa batalha acabar, e a Bíblia diz que todo aquele exército e o diabo naquele momento será aniquilado pela espada que sairá da boca de Jesus, ou seja, a palavra, amém? Satanás vai ser preso por 1000 anos, aí vai ter 1000 anos de um governo nessa terra. Quem quer governar com Cristo? Então é com você mesmo, irmão. É com você mesmo. E se você deseja ter um cargo de responsabilidade nesse governo, você precisa começar a plantar coisas agora mesmo. Porque as bodas do Cordeiro não vai ser só festa, você vai estar lá pulando de nuvem em nuvem. Não, ao contrário. Você estará passando pelo tribunal de Cristo. Que é um tribunal não para sua condenação. Não é que você vai chegar lá e vão falar assim para você: ó, consta aqui que você fez isso e isso. Fez mais coisas ruins do que boas. São Pedro, por favor, para o andar de baixo. E alguém te conduz até lá e você desce para o inferno. Não, esse julgamento é um julgamento de obras. É um julgamento que vai determinar o seu galardão. Né? O galardão nós entendemos como cargos ou posições no governo de Cristo. Isso vai distinguir essa questão dos galardões, mas não se preocupe quanto a isso, eu vou explicar tudo depois, tá bom? Depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai enganar muitas nações novamente. Você deve estar com um ponto de interrogação na sua cabeça perguntando: por que vão soltar de novo? Por que só prendeu 1000 anos e não acabou logo? A gente vai chegar lá também, tá? Não fique ansioso. E depois desses 1000 anos, depois da última batalha, aí sim, descerá do céu a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra, onde nós estaremos com Cristo e Deus por toda a eternidade. A Bíblia diz que não haverá sol, porque a própria glória de Deus será a nossa luz. O meu objetivo aqui, hoje, é despertar esse amor em você. De falar assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, sabe? A gente não pode ter o extremo de não querer mais viver. Ah, não, agora eu só quero Cristo. Aí as contas lá, a família passando necessidade, o camarada não quer mais trabalhar, agora ele só quer ficar maranata. Não, isso está errado. Ao mesmo tempo, é um outro extremo também, quando a gente só vive focado nas coisas daqui. Me diga onde está o teu tesouro e eu vou te dizer onde está o seu coração. Não é assim que Jesus disse? Ou seja, se nós estamos só focados, não tem problema nenhum a igreja falar de dinheiro. A verdade é que você tem que reinar em vida e ter o melhor dessa terra. O que não pode é viver pelo dinheiro,
focado nisso o tempo inteiro. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que quem faz essas coisas são aqueles que não têm a Deus. Porque o nosso Deus já sabe daquilo que necessitamos. Então nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas para nós. Amém? Foi um breve panorama, mas dentro disso tem uma enormidade de coisas. Então o que a gente vai fazer? Começar de onde? Do começo. Isso é importante, amém? Então, para começar do começo, a gente precisa entender a nossa posição, entender o porquê estudar isso, o que significa isso. Ou, glória, voltou? Amém? Certo? Entender que existe classe de povos e que Deus trata com cada um de uma maneira. Por exemplo, Jesus veio e ofereceu o reino para Israel. Amém? Só que Israel aceitou? Não. O reino de Deus ele foi rejeitado naquela ocasião, porque não foi como eles esperavam. Quando é rejeitado o reino, o governo de Cristo naquele momento, o que acontece? O tratamento com o judeu é pausado, não cancelado. Eles estão em stand-by agora. Mas as coisas que Deus prometeu para eles ainda vai se cumprir. Então não adianta você achar que, por exemplo, a igreja substituiu os planos que Deus tinha para Israel. Nada disso. Existe ainda um tratamento que vai acontecer. Amém? Então, escatologia é um grande quebra-cabeça. Eu preciso da atenção de vocês. Se você tem caderninho, trouxe, quiser anotar, pode anotar. Amém? Se você não trouxe, vai estar gravado lá. Nós vamos criar uma playlist para você ter acesso sempre que você precisar. Tá? Esse é um ponto. E outro ponto interessante eu gostaria de fazer um negócio legal. Tem assuntos que são polêmicos e todo mundo fica perguntando, quer saber. Então eu queria fazer o seguinte com você. Nós vamos deixar uma urna lá atrás, tipo uma dessa aqui talvez. Pode ser? E vamos deixar papelzinho e caneta. Quando terminar o culto, você vai escrever lá, pastor, eu gostaria de saber de tal assunto. Eu vou pegar os assuntos mais votados ali, e a cada 10 minutos de cada quinta-feira dessa eu vou fazer uma explanação sobre esses temas. Eu vou seguir meu conteúdo. Se tiver no meio, ok. Se não tiver, eu acrescento para que todo mundo possa aprender o máximo possível, tá bom? Me explorem, eu estou disponível para vocês, estou aqui para servir a vocês como corpo local. Quando eu olho para a infinidade, quanto eu mais estudo, mais eu sei que nada sei, porém o que eu tiver eu divido com vocês, amém? Contem comigo também. Beleza? Glória a Deus. Vamos começar do começo? Escatologia é um grande quebra-cabeça, eu vinha falando aqui. Quem já brincou de quebra-cabeça aqui? Beleza. Vamos supor que você tem um quebra-cabeça de 2.000 peças. Você pega as 2.000 peças, embaralha tudo lá e começa pegando do meio aleatório, sem saber? Não. Qualquer ser humano que tenha um entendimento lógico, ele vai pegar e separar as peças. Amém? Eu vou sempre perguntando amém, checando. Vocês estão comigo, respondam. Porque eu estou tentando não acelerar, mas é muito conteúdo. Eu vou ter que acelerar um pouquinho. Então, se eu for muito rápido, vocês vão lá e levantam a mão e me dão uma exortadinha aí, tá bom? Mas eu creio que a gente vai chegar num bom lugar hoje. Então a gente separa as peças, divide quem é quem. Então nós começamos a montar o quebra-cabeça, amém? O que é escatologia? É a fusão de duas palavras. Amém? Duas palavras. Escatos, que significa últimas coisas, o fim das coisas, final. E logos, que é estudo. Logo, a palavra é estudo das últimas coisas. Assim como teologia é uma junção de duas palavras, tel e logos. Estudo, tel, de Deus. Estudo sobre Deus, de Deus, das coisas de Deus. Escatologia significa estudo das últimas coisas, desse último tempo. Amém? Eu gostaria de falar para vocês alguns pontos pelos quais é necessário que você saiba. Olha só, eu estou elaborando uma apostila também, no último culto. Não manda agora não para mim mensagem, tá? Porque senão eu vou esquecer. Quando for o último culto, fala, pastor, você pode me mandar a apostila que você falou? Aí eu vou enviar no teu celular, tá bom? Em PDF ou em Word. A importância de estudar escatologia é por conta do seguinte. Jesus vai voltar, amém?
Quem disse? Onde? Entende? Eu sei que a gente desenvolve a fé, e só pela fé, porque nós ouvimos alguém falando, porque nós sabemos, nós cremos porque cremos, e é isso que tem que ser mesmo. Só que nós vivemos num tempo que você precisa saber por que ele vem, de onde ele vem, quem disse que ele vem. Abra em Atos 1:8. Você está pronto para embarcar nessa viagem? Glória a Deus. Oh, aleluia. Põe o seu dedinho aí em Atos 1:8. E eu vou te passar agora, se você tiver condições de anotar, ou depois você pega lá na live. Se você quiser maximizar a sua absorção, você precisa fazer algumas leituras. Tá bom? Vamos lá. São elas Daniel, o livro de Daniel, capítulo 2, 7 e 9. Se puder ler o livro todo, ótimo. Se não, capítulos 2, 7 e 9. Você precisa ler Mateus inteiro ou do capítulo 11 ao 25, para quem não tem tempo. E o livro de Apocalipse é um desafio. O livro de Apocalipse você vai ler, pode ser que você não entenda muita coisa, mas se você conseguir botar essas palavras para dentro, entender onde está escrito o que, a gente vai aproveitar bastante essa leitura que você fez, amém? Vamos lá, a palavra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Próximo. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Então nós temos aqui uma evidência bíblica que garante para os discípulos, para nós, que Jesus, da mesma forma que ele subiu assunto aos céus, ele virá da mesma forma. Amém? Então, Cristo voltará. Você pode dizer isso? Cristo voltará. Oh, aleluia. Isso é muito legal. Olha só. E qual é a outra evidência que eu posso ter de que Cristo voltará? Porque eu tenho que acreditar que haverá uma segunda vinda de Cristo. Porque a primeira, ela foi predita também. Se você acompanhar o livro de Mateus, no capítulo 1, 2, você começa a ver que o nascimento de Jesus e tudo que foi acontecendo foi exatamente o que havia sido predito anos e anos atrás pelos profetas. Por exemplo, abra comigo em Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do... Então, meus queridos, é algo impressionante. O nome dele vai ser Jesus, ele vai restaurar o povo do pecado, para que se cumpra a palavra que já foi dita pelo profeta. Jesus vai nascer, você vai acompanhar, você lendo o 1 e o 2, que ele nasceu no lugar determinado porque havia sido dito, havia sido pregado. Depois, quantos lembram que Herodes, ele manda um decreto para matar todos os primogênitos, para realmente acabar, influenciado pelo diabo, para tentar matar Jesus. E quando sabem que José é avisado, eles fogem para o Egito, e quando tudo se acalma, o anjo diz: pode voltar. Quantos lembram disso? Tudo isso foi escrito e predito antes. Do Egito, do deserto, chamarei o meu filho. Uau!
Se tudo foi dito se cumpriu na primeira vinda, é certo também que na segunda vinda se cumprirá. Nós estamos esperando alguém, nós estamos esperando o Senhor Jesus voltar, assim como a Bíblia diz, e ela nos garante. Amém? Glória a Deus. Até aqui tudo bem, gente? Maravilha. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, versículo 3. Olha, eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. Escatologia, você vai ficar hábil em mexer nas Escrituras. É Bíblia para cima e para baixo, meus irmãos. Quem gosta de Bíblia aí? Amém. Isso aí. 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as... Próximo. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as... Próximo. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, naquela época em que foi escrito. Porém, alguns já dormem. Vou fazer um parênteses aqui nesse dormem. Esse tipo de palavra que tem na Bíblia, dormem, ele faz muitas pessoas pensarem que a pessoa, quando ela morre, ela está dormindo, o sono da alma. Quem já ouviu falar de o sono da alma? Né? Você deve ter acompanhado lá no ano de 1900 e bolinha, a novela A Viagem, da Rede Globo. E talvez você tenha... Olha só, olha como uma coisa vai puxando a outra, mas eu vou dizer, tome cuidado com o que você assiste, principalmente novelas da Globo. Aqui não tem... Ninguém vai te dizer é proibido, mas se você ama a sua vida, não assiste essas coisas. Existe uma influência em todas as coisas. Uma influência do bem, de Deus, e uma influência do diabo. Os escritores dessas novelas, meus irmãos, eles são pessoas envolvidas com o carcará. Certamente, se elas estão envolvidas com essas coisas de espiritismo e outras religiões, né? Não criticando, respeitosamente, cada um segue o que quer, mas se você deseja uma boa influência, de acordo com a palavra, não é lá que você vai encontrar, amém? Então você vai aprender aqui também que os mortos não estão no sono da alma. Mas isso é um outro tema, amém? Só um parênteses. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, ou seja, já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Jesus apareceu também para Paulo, amém? É importante dizer, e o pastor disse aqui, eu vou lançando algumas coisas que vão incrementar o nosso conhecimento. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, amém? Isso daí é mito. Saulo, em algumas regiões era dito Saulo, em outras regiões era Paulo, por causa da cidadania que Paulo tinha, dupla cidadania. Ele era um cidadão romano e também um judeu, amém? Então, não houve mudança de nome. Então, Jesus aparece também para Paulo. Né? Então, o que Paulo diz aqui? Ele morreu pelos pecados da humanidade como já estava escrito. Ele apareceu também como estava escrito. Então, segundo a palavra, nós temos a garantia de que Cristo voltará. Amém? Se você está anotando, eu vou devagarinho. Estou vendo que tem muita gente aí anotando. Amém? A Bíblia tem uma grande parte que retrata as profecias. Eu até disse isso aqui na minha última ministração, que 37% da Bíblia, isso é muito, não é? Vamos tirar a parte do Antigo Testamento que tem enormidades. Mas você sabia que no Novo Testamento, apenas 3 livros não falam de coisas referentes ao final dos tempos? Você sabia disso? São apenas os livros com um capítulo, se não me engano, Tito, Filemão e Judas. Os demais todos tratam o assunto de escatologia, o assunto de final dos tempos. É importante ou não é você aprender então? Parece que Deus queria comunicar alguma coisa com você, né? Onde você vai, você esbarra em alguma coisa nesse sentido. Vocês estão comigo?
Tá tudo bem aí? Uma casa, para que nós possamos construir ela bonitinha. Quem lembra da história dos 3 porquinhos? A minha filha, ela vive me ensinando porque eu erro. E se eu errar, vocês me falam também. Tem o porquinho que faz a palha. É o primeiro, não é? O porquinho faz lá a casinha de palha, e aí o lobo vem, ameaça ele, e sopra na casa dele e derruba. Então ele corre para a casa do porquinho de madeira. Da casa de madeira. Então os dois estão lá achando, agora arrebentamos. Essa casa de madeira ninguém pode destruir. O lobo vem, sopra e derruba também a casa de madeira. Então os dois correm e vão para a casa do que tem Para se construir casa de tijolo, você precisa fazer uma estrutura. Muito que bem. Então o lobo vem, ele tenta destruir aquela casa e não consegue. Por quê? Existe uma estrutura. Então hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Construindo uma estrutura sobre o assunto. Eu poderia chegar aqui chutando tudo, e eu fui tentado a isso, eu confesso, de falar sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. Porém, eu não posso ser leviano em falar aquilo que a minha emoção quer. Porque é muito mais proveitoso nesse momento você saber a sua posição e saber o que Cristo tem para você, do que de repente você sair daqui amedrontado pela iminência de uma 3ª guerra mundial. Pode acontecer? Pode. Tá com cara de que vai ser isso mesmo? Tá. No entanto, vamos aprender o que vai acontecer, porque tenha uma certeza, você não vai sofrer as consequências disso. Ou você estará guardado nessa terra, ou você subirá para o céu. Amém? Essa é a promessa que nós temos para com Deus, que Ele nos guardará desse tempo. Amém? E você vai aprender isso também futuramente. Olha só para você ter uma ideia, a Bíblia ela fala mais de segunda vinda do que da primeira vinda. Amém? Quantas passagens eu já abri aqui para você falando, estava escrito que ele viria, mas a Bíblia fala muito mais da segunda vinda de Cristo do que propriamente da primeira que ele já veio. Amém? Glória a Deus. Mais um motivo, estimula a santidade. Agora é top, hein? Meu Pai. Abre lá em 1 João 3. Estimula a santidade e afeta a nossa vida do presente. Talvez você pode falar, ficar estudando esses negócios de escatologia. Um negócio lá no futuro. Não. Esse assunto ele afeta a tua vida agora. Olha só. 1 de João 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Uau! E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu nem a Ele mesmo. Não conheceu a Ele mesmo. O mundo nem mesmo se conheceu. Como poderia nos conhecer? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como Ele é? Só uma interrupção para pensarmos um pouco. Quando Ele voltar, nós o veremos como Ele é. Você imagina que, porventura, tem um espírito, o Espírito de Jesus está morando no céu? Porque, se você for analisar, nós somos um espírito. Quando nós morremos aqui nessa terra, o corpo continua lá e é sepultado, não é? Agora, com relação a Cristo, Ele foi a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos com um corpo glorificado. E é um corpo que não conhece corrupção, um corpo imortal. Então, quando nós vemos a Cristo novamente, nós o veremos como Ele é e seremos também como Ele é nesse sentido. Porque o nosso corpo vai ser transformado. Vinícius, eu não consigo nem conceber como é essa ideia. É algo que acho que a nossa mente não alcança. É algo maravilhoso e glorioso. E é nessa esperança que nós temos que nos apegar, amém? Vamos lá. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ainda não chegou essa hora. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
Próximo. E todo o que tem essa esperança nele, e todos os que têm essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Meu Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo mundo que vive sob essa esperança de que Jesus voltará e que nós subiremos com ele, teremos o nosso corpo transformado, não vive de qualquer jeito nessa terra. Amém? Isso é mais do que um incentivo para nós. Eu não preciso falar nada nesse momento sobre quem comete o quê ou quem faz o quê. As simples palavras que eu tenho dito aqui sobre a esperança da nossa salvação naquele dia, a saber, do nosso arrebatamento, ele já é o motivo suficiente para nós nos analisarmos. E saber, ele é puro. E eu tenho que ser puro como ele é puro. Amém? Estamos avançando? Está tudo bem por aí? Muito que bem. Outra questão. Por que nós temos que estudar isso? Porque nós somos peregrinos. Quem sabe o sentido da palavra peregrino? Peregrino é um viajante. Uau! Se você é um viajante, você não pode ser como eu e a Jane. Todos os lugares que a gente vai viajar, a gente quer ir embora para morar lá. Mas acho que só nós somos assim, né? A gente fica deslumbrado com as viagens quando a gente vai para algum lugar. Vamos morar aqui. Aí começa a procurar casa. Quando dá um mês a gente desiste porque não tem como fugir do propósito, né? Amém? Então, você como cristão, como um peregrino e um forasteiro, você não deve, em hipótese alguma, estar tão envolvido com as coisas daqui, ao ponto de que você não possa enxergar um futuro de glória que te espera. Amém? O que eu quero dizer é isso. Muitas vezes nós estamos focados. Poxa, está tão bom. Você lembra que antigamente, onde estão os antigos? Deixa eu olhar aqui. Antigamente se cantava mais louvores acerca da volta de Jesus. Né? Muito mais. Hoje, e agora vai aqui um pedido também. A todos os ministros de música, nós precisamos cantar louvores que glorifiquem ao nome do Senhor, que glorifiquem a sua vinda, que glorifiquem o Espírito Santo. Nós temos caído assim num patamar tão... Calma que eu estou tentando achar a palavra. Fora de comparação com o que era antes, para não dizer outra coisa. Que nós temos cantado, não aqui talvez, mas da igreja em geral, músicas que só falam do homem. Não é errado você cantar o que é, o que você tem e o que você pode nele, de forma alguma. Mas eu acredito que a predominância tem que ser em exaltar o nome dele, em exaltar a volta dele, em exaltar aquilo que ele fez por nós, sabe? Isso também é não se prender a esse mundo, porque às vezes a gente está tão focado só olhando nas coisas terrenas que esquecemos do que ele fará por nós é muito maior do que agora. É como se eu estivesse olhando, por exemplo, essa guitarra. Todos estão conseguindo ver a guitarra? Podia ser algo maior aqui, mas vai ser isso mesmo. Com licença, Eric. É como se eu tivesse, tá vendo o fio? O fio é a eternidade. Só que a gente está dando mais importância para esse pedacinho aqui do que por todo o resto. Amém? Nós não podemos deixar todo o resto para focar só nisso. A nossa vida é um sopro. O próprio Tiago diz que nós somos como névoa. E às vezes a gente deixa de fazer as coisas para o Senhor, focando na nossa vida momentânea, na nossa vida aqui passageira. Como eu disse para você, eu não estou pregando contra a prosperidade, contra nós focarmos na nossa coisa, fazer faculdade, não é nada disso. Faça mesmo. O que eu estou dizendo para você é que as coisas do Senhor têm que ser colocadas em primeiro lugar, em primazia. Nós somos viajantes, nós não somos daqui, nós somos dele. Amém? Então, quando nós aprendemos lições como essa, isso nos incentiva a ser puros,
a saber que nós estamos, mas não somos. Estamos, mas não somos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? Então, nós temos que ter a mesma mentalidade de Cristo. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Quando você pensar em largar tudo, você lembra que você não está aqui por você mesmo. Você está aqui para fazer a vontade do seu Pai. Quando você pensar no momento de fúria em mandar todo mundo para o espaço, você lembra que você está aqui, mas você não é daqui. Amém? Glória a Deus. Olha só, nós temos, para aprender escatologia, nós precisamos de um método importante. Interpretar a Bíblia no sentido literal. Vou te explicar o que é. Hoje eu vi um ministro conhecidíssimo nesse meio de escatologia falando, e ele me disse uma frase que na hora que eu escutei, eu falei, ele disse isso mesmo. Ele falou assim, veja bem, não é porque a Bíblia está dizendo que é do norte, que necessariamente quer dizer que é do norte. Aí a gente entra num perigo. Porque se a gente quiser interpretar a Bíblia da maneira que a gente quiser, a gente entra numa linha tênue para começar a cometer heresias. Né? Vou dar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo de Atos 1:8 que diz assim, e Jesus foi assunto ao céu, né? Não diz isso lá? Foi assunto ao céu, Atos 1:8, 9 e 10. Foi assunto ao céu e de repente apareceu 2 varões do lado dos discípulos, né? Vamos ler lá para ver? Pula para o 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Aí eu venho aqui para vocês e digo assim, não, olha só, não é bem isso que a Bíblia quer dizer. Elevado quer dizer que agora ele está numa posição espiritual acima. Faz sentido ou não faz? Pode falar que sim. Elevado. Eu poderia manipular isso, mas se você ler o contexto, não é isso que está dizendo. Está dizendo que ele realmente subiu. Os discípulos viram ele subindo. Então não cabe uma outra interpretação para isso. É literal. Literal é você crer que Deus disse exatamente aquilo que ele quis dizer. Simples. Amém? Quando você olhar, vão ter terremotos. Terremotos, na verdade, é um terremoto no seu espírito, com a sua alma. Não é nada disso. É terremoto mesmo. Vai ter terremoto nessa terra aqui de nível mundial. Mas você não vai estar mais aqui, amém? Se você não aceitou Jesus ainda, você pode carimbar o seu passaporte, porque a tampa da chaleira vai esquentar nesses 7 anos de tribulação. Tá bom? Então, quando você vê lá, você tem que crer, interpretar que Deus disse exatamente aquilo que ele quis dizer. Mas a gente tem algumas linguagens na Bíblia. Algumas linguagens, por exemplo, simbólicas. São formas de dizer. Por exemplo, já era profetizado pelo profeta, lógico. Profetizado pelo profeta, né? Apesar que podia ser profetizado por uma outra pessoa. Mas vamos lá. Que Deus ele tiraria o nosso coração de pedra e colocaria um coração de carne. Amém? Dá para interpretar isso de forma literal? Você imagina aqui, eu pego o pastor Ricardo, sou Deus. Todo mundo que aceitar Jesus agora vai ter que deitar aqui e nós vamos chamar o Dr. Fritz. Ele vai vir com o bisturi, abrir um buraco, arrancar o coração de pedra e colocar um de carne? Não. Então tem algumas linguagens simbólicas na Bíblia. Isso quer dizer o quê? Que o coração insensível do povo vai ser retirado e agora um coração que é inclinado ao Senhor. Amém? Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje aqui? Amém? Estão seguros? Está tudo bem? Estou indo muito rápido? Não? Amém. A gente tem também, na verdade isso é linguagem figurada, né? Essa do coração de carne. Tem linguagem simbólica. Como que é linguagem simbólica? Por exemplo, em Apocalipse 13:1 fala da besta que emerge do mar. Né? E diz, tem como pôr aqui? Apocalipse 13, verso 1. Só para deixar uma curiosidadezinha. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Meu Deus do céu.
Nem Annabelle é tão assustador quanto isso aqui. Parece um filme de terror, né? Mas na verdade não é isso que quer dizer. A besta, o anticristo, ela se levanta, tem 10 chifres, são 10 reis, e 7 cabeças, são 7 reinos, tá bom? Mas isso é um outro assunto para uma outra aula. Eu só estou te mostrando que existem linguagens simbólicas, né? Então, assim, a gente interpreta tudo que dá para interpretar literalmente. Quando não dá é porque existe uma coisa, porém a própria Bíblia responde a ela mesma. De onde eu tirei isso aqui? Essa interpretação dos 7 reinos, 10 reis e do anticristo, de Daniel. Então a Bíblia, quando não tem uma interpretação literal, ela mesma se completa. Não precisamos procurar fora, amém? Não é que há 10 chifres é porque, é a unção que vai cair. Não, não é nada disso. Essa unção do mal aqui ninguém quer, amém? Tá tudo bem até aqui? Meu pai. Vocês têm curiosidade de saber do anticristo também? Põe no papelzinho então, tá? Mas eu não queria gastar uma aula inteira falando de anticristo, né? Vamos falar de Jesus. Mas eu posso dar uma explanação, com certeza. A regra de segurança para a interpretação das profecias é: se o sentido literal oferece um bom sentido, não busque outro sentido, pois poderá deixar tudo sem sentido. Vou repetir, se você estiver anotando. A regra de segurança para uma interpretação literal da Bíblia é: se o sentido literal oferece um bom sentido, não busque outro sentido, pois você poderá deixar tudo sem sentido. Faz sentido? Valeu. Então, a Bíblia ela é interpretada à luz dela mesma em sentidos literais. Estão falando de terremoto. Por exemplo, falam de um dos julgamentos do Abaddon, ou Apollyon, que seria insetos que picariam as pessoas, elas sentiriam uma dor tão grande que tentariam morrer e não conseguiriam. Eu não vou me meter a cabeça e dizer que o inseto é um demônio. Não, inseto é inseto. Depois a gente resolve isso, amém? Mas é literal. Para a gente não fugir e nem criar uma doutrina paralela àquilo que Deus tem para nós, amém? Tá tudo bem até aqui? Olha só, agora a gente precisa... Eu vou falar sobre uma chave aqui. Se você não entender essa chave, você para o culto. Pode levantar e fala: para tudo agora e explica de novo. Porque isso daqui é a chave para entender todo o resto das aulas. Você precisa absorver isso. E não é difícil. Existe uma unção sobre mim para ensinar e sobre vocês para aprender nesse momento. Amém? Nós contamos com essa unção. Eu estou indo devagar. Eu acredito que a gente está super à frente e vai produzir muita coisa para, nas aulas que vêm, a gente vai deitar e rolar em assuntos maravilhosos. Tá bom? Mas você precisa aprender isso. Olha só. Abre sua Bíblia comigo em 1ª carta de Paulo aos Coríntios 10, 32. Olha só. Todos acharam? 1ª carta de Paulo aos Coríntios 10, 32, para quem está anotando. Diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem para Show. Que revelação incrível. Isso quer dizer o quê? Que nós temos classes diferentes de povos, dos quais terão tratativas diferentes também. Às vezes você vai olhar uma profecia, principalmente Mateus 24 e 25, que a gente vai gastar uma quinta-feira inteira só falando disso, onde ele começa falando da primeira vinda e termina falando da segunda. E você olha tudo isso, bota tudo isso no mesmo balaio e não entende nada. Aí alguns vêm para mim e falam assim: pelo amor de Deus, tem que evangelizar sim, tá? Eu não estou dizendo contra. Mas diz assim, a Bíblia diz que enquanto todas as pessoas do mundo não forem evangelizadas, então Jesus não volta. Ele só volta quando todas forem evangelizadas, então virá o fim.
Vixe, bate no peito e fala. Mas é porque não compreendeu exatamente isso. Mas a gente vai chegar lá em Mateus 24. Eu só estou dando pérolas para despertar a curiosidade em você, amém? Falando em curiosidade, quem estiver disposto a ir buscar mais material, olhar na internet, eu vou fazer uma recomendação. Por favor, tentem procurar pessoas do nosso ministério, ou pessoas ligadas, por exemplo, Tim LaHaye, até o Lamartine Pozzella, apesar de às vezes ele ir um pouco além nas questões de simbologia, ele é da linhagem que crê no arrebatamento antes da tribulação, então você pode ir lá. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você vai ouvir um conteúdo aqui, você vai jogar lá na internet porque está com curiosidade, e você vai ouvir uma coisa totalmente diferente, porque tem pessoas que acreditam em outra segmentação. Essas acreditam que a igreja passará na tribulação. Você prefere qual? O que estiver na Bíblia, amém? Eu vou te provar que está lá. De qualquer forma, tome cuidado com os conteúdos da internet. Porque além de ter muita fake news hoje em dia, né? Estava até falando isso com a Vivi. Tem muita fake news a respeito desses assuntos, pessoas extremistas naquela questão de Illuminati, né? Pastor, você crê nesse negócio de nova ordem mundial, blá, blá, blá? Acredito. Porém, a gente sempre tem que tomar cuidado para chegar numa linha de equilíbrio, senão a gente fica bitolado doido. Eu lembro uma vez que lançaram uns DVD do Illuminati lá, eu fui um dia passear no meu pai, e nós passamos o dia assistindo o Illuminati, cara. E quando eu saí de lá, eu estava meio doidão. O mundo vai acabar, ai, não sei o quê. Isso importa, irmãos? Às vezes, você ter o conhecimento, tudo bem. Mas você precisa ter o conhecimento para onde você vai. Isso é mais importante, amém? Então não fique bitolado nessas coisas, não. Eu tenho um monte de preocupação com isso. Busquem o conhecimento, busquem o conhecimento da palavra, para onde você vai, o que te assegura, entende? Então tomem cuidado com as coisas da internet, tem muita coisa ruim mesmo. Eu como estudo, estou procurando, direto eu ouço, já tiro porque está tenso. Principalmente agora com essa guerra da Rússia e Ucrânia, agora está chovendo. Então fica ligeiro, tá bom? Beleza? Então você entendeu que existe uma classe diferente? Tem os judeus. Quem são os judeus? São os descendentes físicos de Abraão. Ó, esse lado aqui top, hein? Descendentes físicos de Abraão. Quem são os gentios? Todo mundo que está fora desse círculo de Abraão. E quem é a igreja? Nós e todos aqueles que aceitaram Jesus. Se um judeu aceita Jesus, em qual categoria ele entra agora? Igreja. Amém. Ele não deixa de ser um judeu fisicamente, mas agora ele é uma nova criatura. Amém? Então vamos lá, prosseguindo. Abre sua Bíblia comigo em Efésios 2:11. Vamos fazer uma leitura. Todos acharam? Efésios 2:11. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Vamos trocar aqui as palavras para ficar mais fácil a compreensão. Quando você lê a palavra incircuncisão, você vai entender que é quem não tem aliança com Deus, ou seja, gentio. E quem é circuncidado é judeu que tem aliança com Deus. Então vamos tentar fazer a leitura assim. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram sem aliança com Deus. Não eram judeus. Na carne. Vocês eram chamados desaliançados por aqueles que se intitulavam circuncisão, ou seja, pelos judeus. Que é feita na carne por mãos humanas. Você deve saber como é feito o procedimento de circuncisão, né? Sim? Vocês me poupam desse detalhe, então? Quem não sabe, procura lá no YouTube, circuncisão. Você vai ter acesso à informação, amém? Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Diga glória a Deus.
Porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Né? Você deve lembrar em Atos, quando Cornélio tem uma visão, e na visão, Deus também já comunicava com Pedro, e Pedro dizendo, o quê? Eu sou judeu, eu não me envolvo com esse negócio aí não. E Deus fala para ele o quê? Não torne impuro aquilo que eu já purifiquei, certo? Não torne comum aquilo que eu já santifiquei. Então, numa conversa paralela entre os dois, Deus consegue convencer a Pedro através de uma visão. Cornélio já está esperando e eles se encontram. Pedro ainda está pregando e o Espírito desce sobre Cornélio e a casa dele. Quando o Espírito desce, os judeus começam a olhar um para o outro falando assim, olha só, cara, até sobre os gentios o Espírito Santo está vindo, cara, era isso. Só que foi fácil? Depois a igreja inquire Pedro. Eu estou predariandanai, como diz o Ricardo. Depois a igreja, que negócio que é esse de você junto com um gentil aí? Aí até explicar, né? E Pedro ele tinha um pouco de vergonha disso. Porque realmente existia uma inimizade. Mas a Bíblia diz agora que a parede foi derrubada. Tanto o judeu quanto o cristão que recebe a Jesus como Senhor e Salvador é um só povo agora. Amém? Vocês estão comigo ainda? Então vamos lá. Mais um. Gálatas 6,14. É praticamente o último versículo de fundamento, e aí a gente já vai para um conteúdo bacana aqui. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser o quê? Mais uma evidência de que ou judeu ou gentil aceitou a Jesus, é um só povo, igreja. Porém, para os judeus que não aceitaram a Jesus, que ainda estão esperando o Messias, até hoje eles estão lá, alguém pode avisar lá para eles que já rolou já? Eles estão esperando lá até hoje, certo? E por eles estarem esperando até hoje, vai existir um tratamento com eles, que é exatamente esse tratamento que está pausado. Amém? Mas nós estamos na era do mistério, a era da igreja. Amém? Então você já aprendeu que você é Você é Israel de Deus? Essa pergunta é top. Quem acha que nós somos o Israel de Deus, levanta a mão. Pode levantar, não tem problema. Aqui é a hora de errar ou acertar. Quem acha que nós somos Israel de Deus? Só um? Alguém levanta? Não se preocupe, porque tem vários que acham. Só que eles estão com medo de dizer. Quem não acha que nós somos o Israel de Deus? E quem não acha nada? Vamos prosseguir a leitura em Gálatas 6,15 aqui. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O que as pessoas têm uma certa linha de pessoas que diz que sim, que a igreja é o Israel de Deus. Porém, isso é balela. Amém? Porque, vamos ler com calma isso aqui. Está dizendo assim, vamos lá. Não importa se é gentil ou se é judeu. O que importa é ser nova criatura. Se você aceitou Jesus, da hora, você já é uma nova criatura. E a todos que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre sobre o Israel de Deus. Tá dizendo aqui que você é Israel de Deus? Você pode assumir promessas de Israel. E agora eu mexo com alguns biscoitos. Propósitos que Deus tem para Israel, você pode assumir como se fosse para você? Vamos supor. E o povo, quando vocês virem essas coisas, corram para os montes, fujam. Já tem gente assim, se explodir a guerra aqui eu vou fugir, porque a Bíblia está falando. Não, calma. Isso é para os judeus, gente. Foi só um exemplo assim bem grotesco, mas para você precisa entender o que é para a igreja e o que é para os judeus. É coisas diferentes. Se você entender isso, você vai voar nos próximos conhecimentos. Amém? Tudo bem até aqui?
Quem é Israel de Deus aí? Ninguém levantou a mão. Primeira vitória do dia, então. Existem 77 referências na Bíblia a Israel, a judeu, etc. e tal. E nenhuma delas põe a igreja como Israel. Então, sinto muito em te dizer, se você estava já quase querendo virar um judeu, não vai rolar dessa vez, tá bom? E desculpa estragar com isso. Amém? Olha só. Estamos indo para o último tópico aqui. E agora a gente já entra direto nas coisas, nesses ensinamentos. A gente já construiu a base, vocês já estão excelentes, já posso aplicar uma prova aqui. E agora a gente vai para uma parte. Abre lá em Isaías 9, versículo 6. Quem conhece esse versículo? Sabe falar até de cor, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da... Uau! Vamos continuar. Porque um menino nos nasceu... Desculpa, eu sei que eu citei, mas vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que interessante. O profeta Isaías, ele tem uma visão, certo? Posso descer? Ele tem uma visão. E nessa visão ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus? E ele será chamado o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso já se cumpriu ou não? Sim. Eu sei que eu estou deixando vocês... É uma pergunta meio que retórica, assim, sabe? Isso já se cumpriu, sim ou não? Sim. Jesus já veio? O governo está sobre os ombros dele, sim ou não? Ele foi conhecido como maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz? Deus forte? Foi? Amém. Tudo isso é dito sobre ele. E essa segunda parte? Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Depois disso, quantas guerras Israel teve? Teve paz? Tem até hoje? Se um soldado que está na faixa de Gaza, ele virar, ele toma um tiro. Não tem paz. O governo ainda não foi estabelecido. O reino de Deus não foi estabelecido. Mas esse negócio do reino de Deus, calma. Jesus fala, quando você precisar ver o reino, não olha para lá, não olha para cá, olha para dentro de você. Você é um manifestador do reino. Porém, o reino de Deus, literal, não se manifestou ainda. Agora, como que eu explico isso para um judeu? Isaías, ele teve isso tudo em uma visão só. Basicamente, o que os judeus estão pensando? Top, hein? Olha, eu estou esperando essa profecia. Tem que cumprir tudo, senão eu não acredito. Filho nasceu, se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o que estava acontecendo com os judeus na época que Jesus veio? Estavam sendo oprimidos, escravizados pelo Império Romano. O que eles estão esperando? Vai vir o Messias, ele vai vir, e segundo a profecia do profeta Isaías, ele vai estender o seu governo. E haverá paz sem fim sobre... Para haver paz tem que ter o quê? Fora Império Romano, fora escravidão. E aí Jesus vem e morre na mão dos inimigos, de uma forma brutal e humilhante. Então, para os judeus, eles estão aqui. Isso não condiz com a profecia. Porque a profecia diz que ele era filho, se nos deu, nasceu, tudo. E o governo? Eles estão esperando o governo. Show me the money. Cadê o governo? Entende? Você entende agora por que o reino foi adiado? Porque os judeus rejeitaram? Eles estavam esperando, eles estavam tão insensíveis nisso, que não foram capazes de perceber o Rei da Glória no quintal da casa deles. Isso é importante para que nós venhamos a pensar
e tomar atenção na nossa vida para a gente não deixar despercebido o Rei da Glória passar no nosso quintal também, na nossa vida. Às vezes a gente está tão vivendo por viver e não presta atenção. É isso que eu queria dizer para você. Agora, o que é estranho? O que você vê de diferente nessa profecia? Deixa o judeu de lado agora um pouco. Para você, você vê que uma parte já se cumpriu e a outra parte se cumprirá. E o que a gente está fazendo aqui então? A gente está vivendo um intervalo chamado a época, a era, a dispensação do mistério. O que eu quero dizer para você é uma carta na mão de Deus. Você é um trunfo na mão de Deus. Esse tempo ele foi feito para a sua glória, para a glória da igreja. Quer um exemplo mais clássico sobre isso? Vamos lá, rapidamente para a gente finalizar. Abre em Isaías 61. Calma que se você não entendeu essa parte da uma visão só e duas vindas, você vai entender agora. Tá bom? Fique tranquilo. Olha só, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Presta atenção aqui, ó. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E aí ele prossegue aqui, mais um monte de coisa. E pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza. Vou ler porque é importante. Às vezes a gente fica usando esses versículos isolados. Então vamos ler, só para você vai se identificar aqui. E pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, ou seja, só para a gente não prolongar muito. Depois você pode ler na sua casa. Mas ele começa dizendo uma coisa aqui que Jesus disse. Abre lá sua Bíblia agora em Lucas 4,16. A gente está fechando, tá bom? Lucas 4,16. Vocês viram o tanto de texto que eu li aqui em Isaías, né? Pelo que me ungiu, para pegar os pobres, libertar os cativos. Aí, olha só. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta. Presta atenção, estamos chegando lá, hein? Do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, na sua Bíblia aí está dizendo, tendo fechado o livro? Também? Sim? Lê aí, para ver. Hã? Um pouquinho mais alto, por favor. Boa. Em alguma tradução diz, e faltando algumas páginas no livro, tem alguma tradução aí que diz isso? Não? Ou seja, Jesus leu exatamente o que ele queria ler. Aí eu te pergunto, cadê o resto da profecia? Preste atenção. Vou voltar e vou repetir. Vocês viram tudo que eu li em Isaías 61. Jesus pega o mesmo livro, com o mesmo conteúdo, e ele lê só até pregar o ano aceitável do Senhor. Por quê? Ele diz, hoje se cumpriu a profecia X, até essa parte. Porque os profetas,
eles tinham uma visão que era o seguinte: eu preciso de um voluntário pequeno. Pode ser o Davi. Pode vir, Davi. Ele tá, pode vir ao Teatro dos Apóstolos. Encosta aqui, ó. Tem um grande aí? Um alto. Ah, é o pai, né? Sobe aqui agora você. Por favor. Apesar, vocês são pai e filho, né? Fica bem aqui na frente dele, atrás, né? Prazer e igreja, eles dois juntos são uma profecia. Certo? Esse primeiro, quem quer ser o profeta aí? Pode ser o Márcio que está ali sentadinho. O profeta Márcio, ele está vendo, pode até ficar aí mesmo sentado, que você vai entender. Vocês também vão ver a mesma coisa. Certo? Vocês todos são profetas, então, vamos lá. Esse daqui são elementos da primeira vinda. Certo? E esse daqui são os elementos da segunda vinda, o governo. Vocês como profetas, vocês estão vendo elementos da primeira vinda? E vocês estão vendo elementos da segunda vinda? Beleza. Agora, para completar o negócio. Vocês estão vendo tudo, né? Profetas e profetisas. Vocês estão vendo elementos da primeira vinda? Vocês estão vendo elementos da segunda vinda? Se você fosse escrever um livro, você relataria as duas partes? Você está tendo uma visão de frente. Para você parece tudo a mesma coisa. Só que o que ninguém sabe é que Deus escondeu alguma coisa no intervalo. Quem viu o que eu escondi aqui? Quem viu o quê? Não? Não? Ninguém viu? Alguém sabe o que é? Prazer, igreja. Os profetas, eles tinham uma visão da primeira vinda e uma vista da segunda vinda, mas eles não compreendiam o mistério que estava oculto, mas que foi revelado na plenitude dos tempos, a saber, a era da igreja, conhecida como a era do mistério. Ou seja, esse segredo foi escondido por Deus, porque você é glorioso, é um tempo onde Deus ele tem benefícios para a igreja, muito maior do que tinha para o povo judeu. Você compreendeu agora? O profeta está vendo os dois, um atrás do outro, ele vai relatar o que ele viu. O problema é que os judeus, quando eles liam, eles não entendiam que existia um intervalo aqui no meio. Obrigado. Entende a importância de você, quando você lê, você não pode entrar no mesmo balaio todo mundo. Jesus, ele leu até onde ele cumpriu. O resto vai ser cumprido ainda, será cumprido. Qual é a parte que ele cumpriu já? Volta 2 versículos, por favor, 18. Olha o que ele cumpriu. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O que dizia em Isaías? Para proclamar o ano aceitável do Senhor e o juízo do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus, dependendo da tradução. Até onde Jesus cumpriu? Pregar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha o livro e diz, a profecia se cumpriu até aqui. O resto é para um outro período. Amém? Deu para entender agora? Então, se você lê uma profecia numa tacada só, você vai falar, mas tem coisa errada. Agora, se você entende que existia um intervalo, e esse intervalo diz a respeito de mim, de você, ou de algum judeu que queira ser uma nova criatura aceitando a Jesus, então nós entendemos boa parte do que vai ser dito aqui. Principalmente Mateus 24, 25. Você vai entender Daniel também. Apocalipse vai ser formidável. Se você não compreendeu, por favor, me procure e a gente tenta explicar novamente. Mas acho que ficou bem claro, amém? Mas não sinta vergonha.
Oh, glória, que período maravilhoso. A Bíblia diz que era o período que estava oculto, mas que foi revelado na plenitude dos tempos. Vamos encerrar com o último versículo? A gente avançou muito, gente. Avançamos muito e de forma poderosa. Agora você entende por que o Messias foi rejeitado pelos judeus? O Império Romano na jugular deles o tempo inteiro. E eles estão esperando o Messias que viesse libertar eles. Só que o plano de Deus era libertar por dentro. Trazer uma nova conexão entre o ser humano e Deus. Coisa que estava desconectada por conta do pecado. Você sabe o que quer dizer o ano aceitável do Senhor? Uma pérola. Talvez você leia isso e passe batido. Jesus veio, disse que ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor. O que é ano aceitável do Senhor? Igual eu fiz uma pesquisa e estava dizendo lá, eu sei o que é ano aceitável do Senhor por inspiração. O cara escreveu. É que Deus vai favorecer a igreja nesse tempo, que não sei o quê. Amém. A gente sabe que Deus vai favorecer o seu povo. Mas não é isso. O ano aceitável do Senhor era quando se completava 50 anos. De 50 em 50 anos, existia um ano, esse ano 50, onde se libertavam os escravos e se perdoavam as dívidas. Jesus veio para libertar os escravos e para perdoar-lhes as dívidas. Ele cumpriu ou não cumpriu? Só que agora a parte do governo, a parte de estabelecer um reino de justiça, para que haja paz sobre a casa de Davi, é um tempo para a segunda vinda. Amém? O último versículo para a gente... Vamos acabar aqui em Efésios 3, verso 1. Você sabe que a Bíblia ela não foi escrita em versículos, né? Amém? Tem uma classe de judeus, eu não sei nem se eu anotei, maçoretas, se não me engano. Alguém já ouviu falar? Os maçoretas que classificaram em versículo. Devia ser difícil achar lá, né? Agora imagina uma carta. Quem aí, quem está solteiro aí? Levanta a mão. Pode levantar. Deixa levantado um pouquinho. Dá uma visualizada aí. Levanta, não, pode levantar. Quem está solteiro aí? Vai, meninas e rapazes. 2 minutos para dar uma visualizada, vai. Pronto, chega. Imagina você escrever uma carta de amor e aí você coloca lá, querida Jane amada, versículo número 1. Eu gostaria de te dizer que o quanto eu te amo desde o dia que te conheci, ponto, versículo 2. Sua mãe é uma pessoa legal. As pessoas têm mania de achar que porque muda o capítulo e muda o versículo, muda o assunto. Quando, na verdade, uma carta ela só faz sentido se ela for dita do início ao fim e você pode compreender ela melhor no final. O que eu li aqui hoje, o capítulo 2 de Efésios? O que o capítulo 2 de Efésios dizia? Que não importa ser judeu, não importa ser gentil, mas nova criatura. Agora olha o que diz aqui em Efésios 3:1. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça que Deus a mim, confiada em favor, que Deus deu a mim, da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer conforme escrevi há pouco, resumidamente. Por que mistério? Eu queria abrir aqui rapidamente, esse mesmo versículo rapidamente para vocês, e dar uma explorada nessa palavra mistério. Está no verso 3, né? Mistério. Aqui. Olha só. Segredos religiosos confiados somente a um instruído e não a meros mortais. Meu Deus. Algo escondido ou secreto,
não óbvio ao entendimento, propósito ou conselho oculto, vontade secreta de Deus, os conselhos secretos com os quais Deus lida com os justos, ocultos aos descrentes e perversos, mas manifesto aos crentes. Uau! Denota o sentido oculto de algo, de um dito, de uma imagem ou forma. Ou seja, Deus não compartilhou. Olha isso. Segundo o significado da palavra, Deus não compartilhou isso com os profetas, porque era um segredo que não podia se compartilhar com meros mortais. Calma, eu não estou dizendo que os profetas eram meros mortais que não têm relevância. Mas estou dizendo, você, a era da igreja, era algo tão completo, tão perfeito, que Deus guardou esse segredo de toda a humanidade, vindo a revelar após a sua morte na era da igreja. Você tem relevância, você é poderoso, você realmente é algo que Deus pensou e planejou para estar hoje aqui. Amém? Então o conteúdo de hoje é esse, eu queria chamar a banda para subir. Vamos cantar Maranata? Tá bom por hoje, gente? Venham semana que vem com expectativa, porque nós vamos falar da ressurreição dos mortos, estado dos mortos, sono da alma, reencarnação. Eu não vou fazer a pergunta se alguém acredita em reencarnação, porque eu estou com medo da resposta. Mas a gente vai ver por A mais B tudo isso. E provar por A mais B, olha só, provas científicas de que Jesus realmente morreu e ressuscitou. Para você que acha que é só balela alguns podem achar, né? Ah, é tudo balela da Bíblia. Não. Existem provas corroborativas. Mandei bem, Marcelo? Provas corroborativas de que Jesus morreu e ressuscitou. Da mesma forma que ele foi, nós iremos também. Amém? Vamos louvar.